Trajetória de Jesus. Quem foi Jesus? O que ele fez? Como foi então a trajetória dele? Quais são os processos então da vida então de Jesus? Eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus quer trazer para a nossa vida nessa noite. Apocalipse 22, 12 até o 14 diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Apocalipse 22, do 12 ao 14. Quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus ele é o Alfa, e Jesus ele é o Ômega. Jesus ele é antes de tudo, e será então para sempre na eternidade. Jesus ele não tem um começo, e Jesus não terá um fim. Jesus então, ele é Deus. Quando eu ouço algumas pessoas dizerem assim: Jesus é o irmão mais velho, eu não concordo com essa palavra. Porque Jesus ele nunca foi o irmão mais velho. Jesus ele sempre foi Deus e sempre será Deus. No nosso curso teológico, nosso professor, o Dr. Alderi, ele explicava muito bem o que é Deus. E essa ilustração eu gravei no meu coração. E ele explicava da seguinte forma: você deve conhecer ovos com duas gemas. Quantos aqui conhecem, já viram ovos com duas gemas aqui? Muito bem, um ovo que tem duas gemas. A hora que você quebra ela, tem duas gemas. Imagine, ali não são dois ovos. Você concorda comigo? Ali é um ovo com duas gemas. Deus é como se fosse um ovo com três gemas. Ele é um total. Ele é uma totalidade. E ali então essas três gemas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um, conectado no outro. Ou seja, as manifestações de Deus através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas perderam o respeito por Deus. Perderam o respeito por Jesus, estão perdendo então aquela identidade da qual Jesus ele realmente tem e merece para as nossas vidas. Eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim: Jesus é o cara. Que cara, meu? Jesus é Deus. Se nós não tomarmos cuidado, a modernidade, a vida moderna que a maioria estão vivendo hoje, começa então a confundir as coisas e os fatos de quem realmente é Deus. Nós precisamos ter respeito, nós precisamos ter reverência. De manhã eu citei um exemplo e quero repetir ele agora à noite. Veja bem, você já viu que tem filhos que chegam perto do pai e não tem um pingo de consideração pelo pai? Fala de forma completamente pejorativa, falando do pai. E alguns falam assim: meu pai é aquele Zé Ruela da esquina ali. Se um filho meu falar isso para mim, ele está perdido. Rafa está agora nesse momento lá em Pradópolis, junto com a sua família, ministrando o culto lá e a ceia. Rafa está sendo preparado, ele está fazendo então um trabalho. Hoje cuida da rede jovem aqui da nossa cidade. Quantos jovens que estão aí junto com ele. Mas o Rafa ele nunca faltou com respeito comigo. Quando ele tentou, nós cortamos. A Débora, quando ela tentou, nós já cortamos na hora. Nem os dois pequenininhos. Nós deixamos eles então faltar com respeito conosco. Porque quem não respeita o pai e a mãe, como vai respeitar então Deus? Como vai respeitar então a autoridade? Como vai respeitar? Vamos pensar. 4 candidatos a prefeitos da cidade, um vai ganhar. E como então os demais, então, as pessoas que votaram para os outros vão então
enxergar a situação. Não sei se você reparou que Bolsonaro então ganha a eleição. Aí algumas pessoas fazem então bola de futebol com o rosto de Bolsonaro e começam então a chutar. Coisas então degradantes que nós percebemos que as pessoas perderam o respeito pelas autoridades. As autoridades, elas precisam ser respeitadas. Ali está o Dr. Carozzi, né, o maior advogado criminalista da nossa cidade. Já presenciei júri já dele já, e assim minhas pernas tremeu de ver, né, ele e o Chico. Chico é o nosso advogado particular da época da empresa, o Chicão, que trabalhou com o doutor muitos anos. E ali a gente vemos o respeito que um advogado chega perto do juiz, do promotor, das outras autoridades que ali estão. Nós vemos os vereadores na Câmara como chega, cumprimentando e tendo aquele respeito, toda aquela formalidade pelas pessoas. Só que nós vemos então muitas vezes as pessoas perdendo a referência de autoridade. Jesus, ele é a autoridade máxima da nossa vida. Ele é o Senhor. Para cada uma das pessoas que vieram aqui, nós falamos para eles que eles precisam governar através de Deus. Eles não podem governar sem Deus na vida deles. Porque quem governa sem Deus, irmãos, ele se perde. Porque se nós achamos que nós estamos, cuidado, já naufraga. Lembra do Titanic? A voz então das pessoas no Titanic, do comandante. Nós precisamos sempre tomar cuidado sobre essa situação. Nós precisamos, queridos, olhar para a questão: quem é Jesus? E a trajetória de Jesus, o que ele fez e o que ele pode fazer para a nossa vida. Jesus, ele não está morto. Jesus, ele não morreu apenas. Ele morreu sim, é verdade, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar então a vitória e a salvação. Então por isso que nós celebramos a ele. Então você precisa ter esse respeito, essa característica de respeito e de honra diante de Deus, reverência diante do Senhor. Antigamente as pessoas tinham muito mais, hoje as pessoas estão perdendo um pouco o respeito, ou quase todo o respeito. Mas aqui está um povo que quer então respeitar ao Senhor a cada dia mais e mais o nome de Jesus, amém? Queridos, preste atenção no que nós vamos falar, e eu vou citar alguns pontos que Jesus ele fez. Primeiro, Jesus ele nasceu, o nosso Salvador ele nasceu. Lucas 2,10 diz assim: o anjo porém lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus ele nasceu, Jesus ele estava no céu, a terra estava contaminada, a terra estava poluída, estava prostituída, estava então desgraçada. E aí então haveria então a destruição em massa, como houve no dilúvio. E Jesus falou assim: não, peraí, vamos resolver essa situação. Para que ele resolvesse essa situação, ele precisava vir então à terra, e ele precisava então entrar então no ventre, né? Ele precisava então vir através então de a santidade. E ele vem e entra então no ventre de Maria, a agraciada. E quando ele entra então através do Espírito Santo, ele tem então o surgimento aqui nessa terra, o nascimento então aqui nessa terra. Então quando Jesus ele nasce, as boas novas elas são anunciadas. E quando nós estamos então falando do Evangelho, o Evangelho significa boas notícias, né? Quando nós falamos, o Evangelho do Senhor significa boas notícias do Senhor para a nossa vida. Quem precisa de uma boa notícia aí? Eu preciso de uma boa notícia. Eu quero te dizer que boas notícias chegarão para a tua vida, em nome de Jesus. Então Jesus ele nasceu. Segundo, Jesus ele foi tentado. Jesus respondeu e lhes disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Lucas 4,12. Jesus ele foi tentado. Você já foi tentado alguma vez? Você já foi pressionado alguma vez? Eu já fui diversas vezes. Tentados, né? Instigados então a errar.
O que é tentar? É instigar a pessoa a errar. Há muitas pessoas que instigam a outra a errar. E o diabo, ele está o tempo todo tentando a nossa vida. Tentando o que? Nos tirar do trilho. Tentando o que? Nos afastar da presença de Deus. Tentando o que? Nos tirar então do propósito que Deus ele fez. Repare, as famílias. Olha como o diabo tem trabalhado nas famílias. Nunca nós tivemos tanto caso de separação como nós estamos tendo nesses tempos presentes. Olha como então nós estamos vendo tantos jovens perdidos nas drogas, nas bebidas, nas tentações. Meninas que então se entregam o corpo para pessoas que muitas vezes elas nunca mais o verão. Tentações. Garotos que são assediados então e de repente, a hora que vê, já estão perdidos, já em meio à vida. Tentações. Pessoas que são tentados a roubar. Pessoas que são tentados então a se vender. Pessoas que então o tempo todo estão recebendo tentações. Mas Jesus ele também foi tentado. E da forma que Jesus ele viveu 33 anos e meio aqui nessa terra, e mostrou que dá para nós vivermos uma vida então plena e abençoada, nós também conseguiremos viver uma vida plena e abençoada aqui. Você não precisa então, se vender ou estar então de uma forma corrupta aqui nessa terra. Você pode então muito bem viver bem, mesmo debaixo de uma sociedade corrupta. Mas nós temos então que viver então de uma forma certa, de uma forma prudente diante do Senhor. É assim que nós temos que viver. Esse é o propósito em Deus, esse é o caminho do Senhor para a nossa vida. Então ele foi tentado. Terceiro, Jesus ele curou pessoas. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, tem autoridade na terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa imediatamente. E se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou-se para casa glorificando a Deus. Jesus ele curou pessoas. E ele continua curando pessoas. Irmãos, nós já vimos diversos milagres acontecer nos nossos olhos. Pessoas serem curadas na hora. Pessoas serem então transformadas diante de Deus, de uma enfermidade para um momento então de bênção. Então Jesus ele continua, esse Jesus que nós estamos falando hoje aqui, nessa noite, ele está aqui, estava aqui antes de você chegar. Não foi você que determinou que você viria aqui hoje, ele que te trouxe, porque poderia ter acontecido tantos imprevistos para você não estar aqui. Então ele te trouxe você até aqui para tratar com você e dizer: olha, eu curei e continuo curando, eu fiz e continuo fazendo. Então não sei se você entrou com alguma enfermidade, Deus quer curar a sua vida, curar as enfermidades da alma e curar então as enfermidades do corpo. Hoje nós temos tantas enfermidades na alma. Quais são os ramos que mais então crescem? O ramo então da psicologia, do coach, de todos os outros treinamentos que trabalham então a alma das pessoas, porque a alma da pessoa estão ferida, estão machucadas, elas não conseguem avançar, elas não conseguem romper, elas não conseguem acreditar que há então uma vida diferenciada. Jesus está aqui para curar você de uma forma especial. Tem muitas pessoas aqui que entraram aqui enfermas e já receberam curas do Senhor aqui. Quem já foi curado alguma vez pelo Senhor aí? Diga amém aí, bem forte aí. Deus ele cura. Ele traz a cura, mas hoje tem sido tão fácil. Nós olhamos então para a situação e aí de repente a pessoa tem lá uma dor de cabeça, em vez de orar, Paulo, ele pega então, sabe o que ele faz? Ele vai lá e pega o Doril e toma. Não que o Doril seja errado, mas ele está então deixando a fé de lado, porque as coisas são mais fáceis então quando nós resolvemos com as nossas mãos. Mas eu quero te dizer que Deus ele quer que você confie nele, que você tenha uma fé plena nele e acredite que essa dor de cabeça ele vai tirar, essa dor nas costas ele vai curar, sabe, essa dor nos ossos ele vai curar, essa diabetes ele vai curar. Ele pode então fazer tudo. Pastor, ele pode fazer? Pode. Nós já vimos pessoas já que estavam mortos, praticamente ressuscitados. Deus então mudar a história dele. E Deus então ele continua fazendo tudo isso sobre as nossas vidas. 4, ele também ressuscitou pessoas. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores.
Chegando, tocou o esquife parando os que o conduziam, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Lucas 7,13. Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ela estava indo, a mãe, que já tinha perdido seu marido, estava enterrando o seu filho único, e no caminho cruza com Jesus, e quando cruza com Jesus, Jesus então ressuscita aquele garoto, entrega ele então à mãe, e ela então fica então alegre, feliz diante de Deus, porque Jesus, ele ressuscita. Aí eu te pergunto: o que está morto na tua vida? Talvez está morto seus sonhos. Sabe o que eu apresentei para você agora há pouco no projeto? Eu apresentei um sonho. Se você não sonha, você está morto. Se você não tem sonhos, você já morreu. Existe uma ambição boa que cada um de nós temos que ter. É avançar em nossa vida. Ter sonhos de alcançar coisas. Alcançar então circunstâncias e situações. Tem pessoas, por exemplo, que ainda não casou e já não consegue sonhar mais. Vou ficar para titia e está tudo bem. Não, acredite, você pode casar nem se for com 70 anos, mas você casa. Aí algumas já até se benzeram, falam: pelo amor de Deus. Talvez então o seu casamento está morto. Quantas pessoas que vivem junto, mas não dormem mais na cama, na mesma cama, já estão com seus relacionamentos separados, estão apenas de fachada junto, estão apenas por causa dos filhos ou por causa então da família, mas não tem mais um relacionamento. Quantos estão frustrados? Empresas frustradas, famílias frustradas, vida financeira frustradas, vidas espirituais frustradas, mortos espiritualmente, ministérios, chamados, profissões. Quantas pessoas que se formam e de repente não conseguem romper na vida, estão mortos espiritualmente. Quero dizer que Jesus, ele está aqui para poder ressuscitar a você isso daí, para que seus sonhos então voltem então a acontecer. Você precisa sonhar, você precisa desejar avançar, você precisa então, ter esse amp sobre a sua vida. Mas para isso, você precisa confiar que Jesus continua sendo o mesmo. Jesus, ele continua fazendo, Jesus, ele continua trabalhando. Quinto, Jesus, ele libertou pessoas, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-los presos sob cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntando-lhe Jesus: qual o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Lucas 8, 29 e 30. Há pessoas que não acreditam na possessão demoníaca. Nós acreditamos piamente nisso. Você acha que uma pessoa tem capacidade de pegar um revólver e assassinar a outra pessoa na frente assim, sem ela ser possuída pelo demônio? Você acha que alguém pode então pegar então e estuprar uma criança? Criar então um mal tão grande sobre isso, aliciar então uma pessoa, uma criança, sem então estar possessa? Você acha que uma pessoa pode chegar em um lugar então e criar uma chacina, sem ele estar possesso então pelo diabo? Ele chegar em casa, quebrar tudo, ele quebrar móveis, ele jogar coisas para o chão, ele gritar, ele se esbravejar, se não for então pelo demônio? A Bíblia diz que o demônio ele vem para matar, para roubar e para destruir. Irmãos, não subestimem o poder de Satanás. O poder de Satanás, quando ele acha uma brecha, ele vem para destruir a vida das pessoas. E nós precisamos o quê? Se posicionarmos diante disso e acreditarmos que o Senhor, como o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Senhor ele veio para nos dar vida e uma vida com abundância. Então nós precisamos crer nisso. E se tem alguma coisa, alguma prisão em nós, vamos ser libertos pelo sangue de Jesus, né? Você não precisa fazer nenhum tipo de promessa, nada de situações contrárias para que você possa receber então a sua libertação. Você só precisa crer em Jesus, porque a Bíblia diz que quando nós cremos nele, quando nós confiamos nele, nós somos livres verdadeiramente. Ele nos libertou. Ele pagou o preço lá na cruz e ponto, acabou, está resolvida essa situação. Tem pessoas que elas estão como aqueles louros que está na gaiola,
Sabe aqueles louros que ficam na gaiola com aquela correntinha? E aí o louro quer sair da gaiola. Não está nada preso, mas ela está ali com o puleirinho, ele não consegue sair, por quê? Está preso na correntinha. Irmão, qual é a correntinha que está te prendendo? Tem gente que está querendo avançar, mas não consegue, porque está preso. Quero te dizer que Jesus vai quebrar essa corrente hoje. Vai destruir essa corrente hoje para que você possa avançar, porque Jesus, Ele continua libertando, continua libertando de todas as situações da qual nós vivemos. Não tem sentido a pessoa não dormir. Eu não sei você, irmão, parece que eu não durmo. Eu acho que eu morro e ressuscito. Toda noite eu morro, Samanta, e depois eu ressuscito de manhã. Por quê? Eu não vejo nada, não ouço nada, não acordo para nada. As crianças vão para a cama, pulam na cama, irmãos, nada. É como se alguém desligasse a minha tomada. Tem gente que fala, não consigo dormir, eu tenho que tomar remédio para dormir. Irmãos, o sono faz parte da nossa vida. Até Jesus dormiu. A Bíblia diz que Jesus estava cansado, então ele foi na popa do barco e dormiu. Então o sono faz parte da nossa vida. Se você não está dormindo é porque alguma coisa está acontecendo. Tem alguém que fala assim, pastor, mas eu não estou conseguindo comer. Irmão, se eu não tomar cuidado eu fico com 200 quilos. Então a gente está sempre lutando com esse mal, querer comer. É verdade ou não é? A gente está lutando, por quê? Irmão, não é bom não é comer? Rapaz do céu, é muito bom. Então assim, a gente tem que estar lutando. Aí tem gente que fala, não como, pastor, não consigo comer, não consigo dormir. Peraí, irmão, o negócio está errado. Aí outros falam assim, não consigo trabalhar. Aí é vagabundista, não é só diabo não. Tem uns cabras que são meio vagabundos, então não consegue. Como que não consegue trabalhar, irmão? Só aí. Então assim, são coisas que nós precisamos avançar. Você precisa ser liberto, porque você precisa viver uma vida plena e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Deus quer fazer isso. Então Jesus, Ele libertou pessoas, e Ele vai libertar a nossa vida. Ele me libertou da escravidão, Ele liberta do medo, Ele liberta então, sabe, de todas as situações que o inimigo tem. E Ele quer então fazer isso com você, acredite, Ele fará. Ele multiplicou alimentos, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo então para o céu, os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Lucas 9, 16 e 17. Ou seja, Jesus, Ele multiplicou o alimento. Hoje nós vemos pessoas ingratas. Hoje nós vemos pessoas então, sabe, que não agradecem a Deus pelo que tem. O que você comeu hoje no almoço aí, vai? O que você comeu hoje no almoço? Vou perguntar, você almoçou hoje? Não responde agora. Você agradeceu a Deus pelo seu alimento? Não responde, senão pode abaixar o sim. Tem gente que parece um porco comendo. Você já viu o porco agradecendo? Você bota lá, vai. Tem gente que está assim. Não agradece. Existe uma frase que nós falamos que quando agradecemos, crescem as coisas, avançam as coisas. Jesus, para a multiplicação acontecer na nossa vida, irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus, levantar ao alto aquilo que nós temos. Jesus precisava alimentar uma multidão, e ele com 5 pães e 2 peixinhos, o lanche de um garoto, e ele fala assim, peraí, vamos levantar ao alto. Ele levantou, deu graças a Deus, e todo mundo comeu e se sobrou, se fartou então de tanta bênção que aconteceu ali naquele lugar. Aí o cara recebe o pagamento no dia 5, no dia 10, fala, essa miséria. Irmãos, se para você não está bom, dá embora seu dinheiro, dá para os outros. Ah, pastor, mas esse carro velho, dá, irmão. Ah, pastor, mas dá a casa. Tem gente que não está contente com nada. As coisas em casa multiplicam. E eu creio que Deus é um Deus de multiplicação. Eu creio que quando nós temos então a bênção de Deus e a gratidão diante do Senhor, o arroz ele multiplica na lata. Como Deus multiplicou o azeite e a farinha. Deus ele prospera então as coisas, os nossos carros, a nossa vida.
Hoje nós temos um carro bom para andar, melhor para andar. Mas um dia eu tinha um Corcelzinho 74, assoalho conversível, cheio de buraco. Dava para você ver o chão passar, porque tem um teto conversível, você vê o céu. Você via o chão. O vidro, você batia a mão, levantava, colocava a chave de fenda. Aí depois você tirava a chave de fenda, baixava ele e calçava ele de novo. Para você engatar ele, você dava 2 embreagens, que o sincronizado dele já tinha quebrado. Mas a pastora era uma jovem ainda, né? Junto comigo, nós tínhamos aí 19 para 20 anos, talvez, 18 para 19 anos. O Rafa era pequenininho, do tamanho da Luísa, e nós montávamos naquele carro, parecia que nós estávamos montados numa Mercedes. Ela botava o braço para fora de madame. Eu colocava meu outro braço do outro lado, e o Rafa pulando assim no meio assim do banco, assim, ó. E nós íamos adorar o Senhor, nós nunca reclamou. Tem gente que só fica reclamando da vida. Só reclama, só murmura. Não olha do lado não, porque talvez você vai ver algum murmurador perto de você. Sabe uma verdade que eu carrego comigo? Eu tenho mais do que eu mereço. E se você tiver essa verdade carregando junto com você, você vai ser grato pela vida que você tem. O que Deus colocou na sua mesa hoje é mais do que você merece ter. Porque nós vivemos através do favor de Deus e da graça de Deus. É isso que acontece. Nós temos mais do que nós merecemos ter. Então nós precisamos agradecer a Deus. Tem hora que você olha para as crianças, né? Eu vejo a pastora, tem dia que ela faz 3, 4 misturas lá, porque um gosta de uma coisa, aí um olha para, não quero isso aqui não, não quero isso aqui não. É desse jeito. Hoje a geração é diferente. Hoje as pessoas, elas, né? Tem a dificuldade, mas Jesus, Ele quer multiplicar. Faça o experimento, pega seu salário, em vez de reclamar, agradece a Deus. Olhe para o seu carro hoje e fala assim, meu Deus, Deus me deu esse carrão. Pode estar pingando óleo, irmão. Fala assim, esse carro está ungido, está até pingando óleo. Entra dentro da sua casa, irmão. Talvez você tenha uma casa, você entra numa porta e já sai na outra. Né? Mas você entra e fala, meu Deus, obrigado por essa mansão que eu tenho. Seja grato pelo que você tem, e Deus vai te colocar você sobre muito mais coisas em nome de Jesus, amém? O ingrato sempre terá menos e o grato sempre terá mais. É assim, essa é a ordem de tudo que acontece. Seja grato a Deus por todas as situações que tem. 7, ele foi traído, preso e castigado. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Lucas 22, 47. Então ele foi traído. Quantos de nós aqui que já não fomos traídos alguma vez por amigos, por pessoas, por familiares muitas vezes? Quantas vezes? Foi traído, foi preso, foi castigado, injustamente diante de uma situação. Mas tudo aquilo que nós padecemos, quando nós estamos certos, o sol da justiça brilha e reina sobre cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus, ele foi como um cordeiro para o matadouro, mudo, caladinho. E Deus então o restituiu, Deus então o abençoou, Deus então fez dele então, né, o Salvador de toda a humanidade. Então, talvez você está sendo traído. E se não foi, você será. Esse mundo é cruel, irmãos. As pessoas chegam perto de você e de repente te dão uma facada nas costas. Eu imagino vocês, candidatos nessa época. Tem hora que a gente tem que fazer de tonto, né? Tem uns que batem nas costas e falam, estou com você. Você sabe que não está. Aí outros que falam que está, mas na primeira oportunidade pula do barco. Quantas pessoas traem? Não sejam traidores. Mas se você está sendo então traído por algo, fique tranquilo. Deus, ele vai então restituir a sua vida. Jesus, ele foi traído, foi preso, foi castigado, mas chegou o tempo dele ser exaltado. Se você está sendo perseguido dessa maneira, Deus, ele vai fazer com que você seja exaltado em nome de Jesus de uma maneira especial. 8, ele foi crucificado e morto. Já era quase hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra.
e até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Lucas 23, 44 a 46. Ele foi crucificado e morto. Se Jesus não tivesse sido crucificado e morto, eu e você não estaríamos vivos. Sabe por quê? Nós estávamos condenados. Nós estávamos então condenados à morte. Satanás estava com o poder da nossa vida. Mas quando Jesus então ele morre, ele paga o preço que era pela tua vida. Sabe aquele débito? Sabe aquele saldo? Jesus ele foi lá e pagou e disse assim: ó, acabou, você está livre. Você está liberto dessa situação. Eu paguei o preço que era para você. Então por isso que Jesus ele morreu. Foi crucificado, foi humilhado na cruz, pendurado ele lá no madeiro. E além de ser pendurado ainda nu, para expor mais a vergonha dele ainda. Mas ali então Jesus, ele estava pagando o pecado da humanidade. Seja sincero, vale a pena ou não vale a pena servir a esse Deus? Esse Deus que não te pede nada, a não ser o seu coração para Ele, a sua fidelidade a Ele em servir apenas o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, só isso. Crê nele e você vai então estar seguro. Crê nele que você vai entrar então no céu. Deus, ele quer salvar a tua vida. Então ele foi crucificado e foi morto. Nono, ele vence o diabo, toma a chave da morte e ressuscita. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lucas 24, do 1 ao 13. Então ele vence o diabo, ele toma a chave da morte e ressuscita. Quando Jesus ele morre, as pessoas pensam que eles tinham vencido, que o mal tinha vencido. Mas ele então naquele momento ele desce em espírito na profundeza do abismo, diz a palavra do Senhor. E quando ele desce então ele toma a chave da morte. Satanás estava numa grande festa e de repente ele chega e ele toma a chave da morte e diz assim: não, eu vou ressuscitar para trazer então os meus filhos à luz, à liberdade. E ele então ele sobe novamente, ele entra no seu corpo e ressuscita ao terceiro dia. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita para te dar vida. A ressurreição de Jesus é a vida para mim e para você. Quando nós falamos Jesus, ele ressuscitou, você entenda assim, ó, Jesus está te dando a vida. Jesus então está te dando fôlego novamente. Jesus está te dando então a oportunidade novamente. Então ele vence o diabo. Tem gente que potencializa o diabo, acha que o diabo ele é maior do que Deus. O diabo não é maior do que Deus. Deus é maior do que todas as forças malignas juntas. Ele é maior. Jesus ele amarrou o diabo, ele deu um couro no Satanás, ele venceu o mal. Ele continua fazendo isso para a minha vida e para a sua vida. Então, e ele ressuscita. 10º, ele nos deixa uma missão. E essa missão, eu fecho essa palavra dizendo a você. E ele disse: ide por todo o mundo. Essa é a missão de todas as pessoas que entregam o seu coração a Deus. Pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos falar de Jesus para todas as pessoas. Eu gostaria de um dia ter uma equipe tão forte e violenta para trabalhar para o reino, quanto uns candidatos têm então para trabalhar na política. Você já reparou como que se trabalha arduamente, dia após dia? Mas e nós na igreja? O que nós fazemos? Vamos evangelizar. Estou cansado, pastor. Hoje não dá, hoje eu vou pescar, hoje eu vou para o clube, hoje eu vou para... É assim. Mas o Senhor ele nos deu uma missão. Pregai o evangelho. Nós precisamos sair e anunciar a palavra. Você tem a luz, Cristo está sobre a sua vida. Então você precisa levar a palavra para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para as pessoas que estão perto de você. Quem crer e for batizado será salvo. Nós teremos o nosso batismo agora dia 29. 29 desse mês nós temos o batismo. Coloca para mim aqui o banner, filho.
Você que ainda não é batizado, decida-se pelo batismo nas águas. Nós faremos o batismo tanto de manhã quanto à noite, último domingo desse mês. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer será condenado. Então é tempo de nós então acreditarmos e confiarmos no poder de Deus, na presença do Senhor, na direção do Senhor. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê no Senhor aqui? Quem crê no Senhor de verdade? Diz aqui a palavra: em meu nome. É no nome de quem? No teu nome? Você vai olhar para o diabo e falar assim: sai no meu nome. O Rubens está mandando você sair. Ele vai olhar para você e falar assim: seu tolo. Ele não vai sair. Só tem um nome que ele obedece, o nome de Jesus. Agora você, se você falar assim: sai em nome de Jesus, ele vai bater em retirada, porque o nome de Jesus é poderoso. Então a Bíblia diz: olha, em meu nome expelirão demônios. Ah, pastor, mas eu vou orar para pessoas endemoniadas, aquele negócio, tudo, né, aquele diabo tudo se tribuchando. Não, você não precisa nem fazer isso não. Sabe, na sua casa tem hora que você entra e dá aqueles arrepios, aqueles calafrios. Eu digo que quando nós compramos nossa casa, parecia casa assombrada. Nós chegava, arrepiava tudo, irmão, cabelo, tudo. E aí começou aquela guerra, um negócio assim. Eu acho que ficou muito tempo parada a casa e eu sei que o negócio foi tenso. Mas depois então a paz veio, porque onde Jesus chega, a paz tem que reinar. Então você tem autoridade de entrar lá na sua casa, estender as suas mãos e mandar o mal embora em nome de Jesus, amém? Você vai expelir os demônios, falar novas línguas, ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, porque somente uma pessoa batizada pelo Espírito Santo de Deus consegue ter fé para vencer as tentações dessa terra. E ele continua dizendo: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, ou seja, se alguém fazer algo contra você, se alguma coisa você tomar que fizer mal então para a sua vida, ou melhor, que as pessoas tentarem para você. Eu disse de manhã que essa semana nós fomos então visitar uma pessoa que tinha feito um trabalho para ela. E ela tinha lá uma vela amarrada com não sei quantos nós lá, com um cigarro amarrado então nessa vela, né? E com várias flores assim, tinham jogado na porta da casa dela. Irmãos, tem gente que tem medo de macumba. Você não precisa ter medo. Jesus é maior do que essas coisas todas. O mal que tentaram... Ah, pastor, mas colocaram meu nome na boca do sapo. Que se dane o sapo. Pastor, mas jogaram terra de cemitério na minha casa. Irmão, nada pega na vida daquele que está blindado pelo Senhor. Você tem que saber que Jesus é mais forte do que tudo isso. Você não vai brincar com isso, mas você não precisa temer a isso. Você precisa ter fé. E a fé é você acreditar. Pode pegar em alguma coisa mortífera, beber alguma coisa mortífera. Ah, pastor, eu não tomo nada na casa de ninguém, não como nada na casa de ninguém que eu tenho medo. Eu como e bebo, não estou nem aí. Me ofereceu água, Senhor, abençoa essa água. Eu oro quietinho, tomo, como. Senhor, abençoa essa comida. Meu irmão, a comida é de Deus. Foi Ele que fez, a água quem fez foi Ele. Aí tem, não posso. Aquela religiosidade, não, irmão. Come, bebe, coloca diante do Senhor e nada vai causar na sua vida, praga nenhuma vai chegar na sua casa, nenhuma maldição vai entrar dentro de você. Creia nisso em nome de Jesus. E ele continua dizendo: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós vamos orar pelas pessoas e elas vão ser curadas. Deus é tremendo, hein? Oh, Deus maravilhoso, Ele é o poderoso da nossa vida. Jesus, Ele é o alfa, Ele é o começo. Jesus, Ele é o fim. Jesus, Ele é desde antes e será eternamente. Jesus é o nosso Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Libertador, Ele é o resgatador da sua vida e da minha vida. E Ele merece uma salva de palmas a Ele. Tenha respeito, honra, carinho e determinação diante de Deus e você vai vencer na sua vida em nome de Jesus. Nós vamos cear nesse momento. Talvez você não pegou a ceia. Se você deseja participar juntamente conosco na ceia, eu gostaria que basta você levantar a sua mão se você não pegou, que um dos obreiros vão levar até você. Só você ficar com a sua mão levantada até que o obreiro chegue. E eu quero ler esse texto da ceia em 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ela venha. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ele é o momento marco da vida de um cristão. Ele é o momento da qual nós falamos assim: Senhor, aqui nós estamos diante de Ti, para viver e para estar. Gostaria que você reclinasse a sua cabeça um pouquinho, você que já pegou, você que já está preparado para participar da ceia. Você que ainda não pegou e deseja pegar, só você levantar a mão que os obreiros estão passando aí perto de você e vão entregar para você. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Olhe para a tua vida. Olhe para a tua história. Quem Jesus é para você? Quais são os propósitos que Jesus então tem estabelecido sobre a sua vida? Comece a pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas. Como nós cometemos coisas durante a nossa vida, né? Durante os nossos dias, cometemos então tantas situações e precisamos reconhecer. A Bíblia diz que quem confessa o seu pecado, ele recebe então a cura, o perdão do mesmo. Abra seu coração diante de Deus. Abra seu coração diante do Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Senhor que faz. Ele é o que nos abençoa. Fale com Ele nesse momento. Pai, nós estamos aqui. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Como sacerdote, Senhor, do Teu povo, peço perdão pela Sua igreja, Senhor. Perdão por pecados ocultos, perdão por palavras ditas, perdão por situações acometidas. Pai, nos perdoa, Senhor. Limpa o nosso coração. Pessoas que estão nesse momento com o coração sujo, com mágoa, com ódio, com rancor. Limpa, Senhor. Eu te peço nesse momento. Pessoas que estão, Senhor, com desejo de vingança. Tira isso, Senhor, nesse momento. Pessoas que estão, Senhor, com pensamentos de mal. O Senhor é um Deus que pode mudar, transformar, realizar o seu milagre sobre a vida e a casa de cada um dos seus filhos. Pai, nós apresentamos a ceia diante de Ti. Consagramos, Senhor, ela, Senhor, diante do Teu altar. O Seu corpo. Transforma esse pão, Senhor, que está nas nossas mãos, no Teu corpo. Corpo, Senhor Deus, sofrido por nós, por todos os golpes, por todas as vergonhas, que o Senhor possa agora nesse momento trazer sobre nós, ó Deus, a força do Teu Espírito, a força, meu Deus e meu Pai, que nos faz avançar. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Através, Senhor, desse suco, transforme no Teu sangue, derramado naquela cruz, Senhor, pelos nossos pecados, trazendo sobre a nossa vida, Senhor, uma renovação e um resgate, para que assim nós possamos avançar em meio às situações e às circunstâncias da nossa vida. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Em o nome de Jesus nós te louvamos. E nós te bendizemos, ó Pai, que é o momento que cada um dos seus filhos participarem, que a visão seja aberta,
Que os planos, Senhor Deus, que o Senhor tem sejam estabelecidos para a glória do Teu nome, Pai. Nós te pedimos e te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Participemos.